Canto oitavo. À beira do Estige e aos pés da alta torre, Dante e Virgílio avistam outra torre distante, que troca com a primeira sinais luminosos. É o aviso para o barqueiro Flégias vir buscar as almas dos danados, mas Virgílio o avisa de que ele só deverá levá-los à outra margem do palude. Durante a travessia, Dante reconhece o espírito de Filippo Argente, seu inimigo, que tenta atacá-lo e é em seguida maltratado pelos seus companheiros, para gozo de Dante. Desembarcam os dois poetas às portas da cidade de Dite, Lúcifer, cuja entrada lhes é impedida por demônios. Dante fica em pânico, mas Virgílio confia na chegada de um mensageiro do céu para ajudá-los. E digo, prosseguindo, que bem antes de chegarmos ao pé da torre esguia, olhando ao alto vimos dois brilhantes lumes que para seu cimo alguém trazia, e tão distante outro acenar então, que discerni-lo à vista mal podia. Voltei-me ao mar de toda compreensão, dizendo: este o que diz? E o que responde o outro lume? E os autores seus quem são? E ele: sobre essa lama imunda é onde já podes perceber o que se expecta, se o fumo do palude não tu esconde. Corda nunca arrojou de si uma seta que pelo ar corresse tão briosa como eu vi nesse instante uma barqueta, a nós chegando pela água lodosa, e por um só barqueiro comandada, que gritava: chegaste, alma culposa. Flégias, tu gritas desta vez por nada, porque só nos terás até esta infinda lameira, disse o mestre, ser galgada. Tal como fica alguém após ouvida a notícia de um dano que sofreu, ficou Flégias em sua ira contida. O meu mestre na barca então desceu, e foi só após, quando nela embarcar me fez, que carregada pareceu. Logo partiu a nos acomodar a velha proa, precisando embora mais água que de hábito cortar. E do morto aguaçal surge-me agora um lamento que por desaforo diz: quem és tu que vens antes da hora? Venho, lhe respondi, mas não demoro. E quem és tu que estás tão revoluto? E ele: bem vês que eu sou um que choro. E eu respondi: com choro aqui e com luto seja, maldito espírito tua estada, que eu te conheço mesmo tão poluto. Veio ele então com uma mão esticada pro barco, mas meu mestre o derrubou, dizendo: vai-te pra tua cansada. E para mim voltou-se e me abraçou, beijou-me o rosto e disse: ó desdenhosa alma, bendita foi quem te gerou. Aquele em vida foi pessoa orgulhosa, nada há de bom em sua memória, e eis porque é sua sombra aqui tão furiosa. Quantos lá em cima julgam-se grã-reis, e aqui estarão quais porcos no enxurdeiro, de si deixando memórias cruéis. E eu: mestre, ser-me-ia bem lisonjeiro vê-lo afundando nesta lama fria, antes de estarmos fora do atoleiro. E ele: antes de inteirada travessia, será cumprido o teu desiderato, convém que gozes dessa regalia. Pouco depois notei tão rude trato darem-lhe os companheiros inclementes, que disso ainda a Deus louvo e sou-lhe grato. Dai a Filippo Argente, investiam as gentes, e o florentino espírito iracundo sobre si próprio se volvia com os dentes. Aí o deixei, e o caso não secundo. Ouvindo então dolente vozearia, o olhar atento dirigi mais fundo. E o bom mestre me disse: prenuncia-se agora Dite, a cidade que habita culposa gente e infernal companhia. E eu: mestre, já aparece a sua mesquita, que tanto fulge neste vale averno, que de fogo candente me suscita a imagem. E ele a mim: o fogo eterno que lá chameja é que vermelha fala aos olhos teus neste mais baixo inferno. Enfim chegamos à profunda vala que circunda essa terra desolada, e a muralha que duro ferro iguala. Não sem primeiro grande volta andada, foi que nosso barqueiro gritou forte para nós: saltai agora, é aqui a entrada. Dos caídos do céu grande curte, vi sobre as portas que raivosamente gritavam: quem é esse que sem morte pelo domínio vai da morta gente?
e o sábio mestre meu lhes fez instância de querer lhes falar secretamente. Um pouco disfarçando sua arrogância, responderam-lhe então: Vem tu sozinho, e aquele que aqui entrou com tal jactância, que volte só pelo louco caminho. Se souber, prove, pois tu vais ficar, tu que o escoltaste no país daninho. Pensa, leitor, no meu desanimar, ouvindo o som dessas falas soezes e temendo não mais poder voltar. Caro meu guia, disse eu, que 7 vezes ou mais me devolveste a segurança e livraste dos mais duros reveses, não me deixes em tal desesperança. Se o nosso prosseguir nos é negado, volvamos nossos passos sem tardança. E o Senhor, que até lá me havia levado, disse: Não temas, porque o nosso passo ninguém pode impedir, por quem foi dado. Mas espera-me aqui, e o corpo laço conforta, e nutre de esperança certa, que eu não te deixarei neste embaraço. Assim vai ele, e aqui, só, me deserta o doce pai, e eu fico hesitando. Lutam-me o sim e o não na mente incerta. Não ouvi o que ele então lhes disse, quando logo depois já vi numa balada, entre si competindo todo o bando de adversários correndo para a entrada, que fecharam no peito ao meu senhor. Para mim ele voltou com lenta andada, tinha os olhos no chão, e de vigor falto o semblante, e dizia com tristeza: Vê quem me nega a cidade da dor, e a mim. Por minha indignada surpresa, não temas, que ainda vencerei a prova, quem quer que lá prepare a sua defesa. Esta arrogância deles não é nova. Já houve em menos secreto portal, que até agora seu fecho não renova, onde tu leste a mensagem feral. Ora, de lá já desce a escarpa certa, sem escolta, entre os círculos do mal. Alguém por quem a entrada será aberta. Notas. No verso: Dos caídos do céu grande corte. Os caídos do céu são os anjos rebeldes, os diabos que guarnecem a cidade de Lúcifer. No verso: Já houve em menos secreto portal. O portal da entrada do inferno, que Cristo rompeu quando os diabos tentaram impedir-lhe a entrada, e não foi restabelecido.